Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 3 de janeiro de 2013, quinta-feira. O verbete é de número 2527. Ele tem 5 páginas, 46 logias e 15 máximos. O tema é inspiração para a didática. A especialidade é comunicologia. Quem redigiu o verbete e está aí com uma infraestrutura de assessores é a nossa professora Tatiana, que todo mundo respeita muito ela, né? Já as notícias que eu tenho a respeito dela é que ela é muito séria, estuda tudo, sabe tudo que ela mexe. De modo que eu estou avisando, porque eles já me avisaram sobre isso. Abra o olho aí. Definição. A inspiração para a didática é a ideia súbita, a intuição ou lampejo criativo da consciência, homem ou mulher, desencadeada a partir do rapport com o amparador extrafísico, a fim de promover reflexões, aprendizados e ações para a resolução de impasses, obstáculos e percalços nos empreendimentos pessoais e grupais. O abertismo autopensênico omnilateral, favorável à interação perante o amparador extrafísico. O predomínio do PEN nas inspirações tarísticas. A inspiração instrutora. O estalo de Vieira. Vieira aqui é o padre Vieira, não tem nada a ver comigo, tá? A sensação do algo me diz, a chispa didático-terapêutica, o clarão desassediador, a chuva de ideias singulares, a pérola negra soprada, a cereja do bolo mental somática, as palavras-chave decisivas, a síntese reflexiva sob medida, a ideia em bloco dissipadora das dúvidas mortificantes, o preenchimento dos autotrafais, o hábito do registro imediato das inspirações, a interlocução silenciosa, a autovivência do estado vibracional profilático, a sinalética energética para a psique identificada, contribuindo para a profilaxia dos erros de interpretação, o parabanho confirmatório, a assimilação simpática, a para-intervenção cosmoética, a para-tares, o dejaísmo paradidático, a para-fonte de inspiração da pesquisa, o conteúdo para-fenômeno, o para-ângulo inédito na tela mental. Na argumentologia tem aí o tópico sobre receptáculos, com 7 ambientes intrafísicos passíveis de potencializar a captação de inspirações paradidáticas. Na remissiologia, de 12 itens, nós destacamos 5. Alerta consciencial, eclosão criativa, estímulo extra-pauta, inspiração e intervenção extrafísica. Frase enfática. O afluxo diuturno das inspirações paradidáticas na vida parapsíquica da consciência retrata o nível de autoabertismo neopensênico, interarticulação e afinidade mental-somática junto ao amparador. Você está aberto às inspirações paradidáticas dos amparadores extrafísicos? Faz a tarefa de casa para minimizar as dificuldades recíprocas inerentes a essa comunicação? A bibliografia específica tem uma fonte bibliográfica. Agora, a mega análise aí com João Paulo são 20 itens. Captação, intuição, instrução, interpretação, para educação. Para intervenção, para tares, para conteúdo, esclarecimento e solucionática. Insight, lampejo, lateropensenidade, autoparaperceptibilidade, amparologia. Comunicologia, extrafisicologia, parapedagogia, paracerebrologia e parafenomenologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é a priorologia, o argumento é analítico-lógico. Eu chamo a atenção para as conclusões que tem aí na etiologia, que são 10 causas evidentes dos apriorismos, quer dizer, da priorismose. Agora, questionamento aqui. O senhor poderia me indicar algum verbete que pudesse ajudar no esclarecimento sobre a dessoma de um sobrinho
em condições de assassinato, levando em consideração a estrutura familiar, principalmente a condição de meu irmão, que é pai, e da minha mãe. Minha mãe tem formação espírita e desdobrou-se em passar esse princípio a toda a família. Mas percebo certo descontrole em sua dor, incorrendo em atitudes desnecessárias, como a manutenção da sepultura, gerando gastos desnecessários. E mais do que isso, a desconexão com os fatos que levaram meu sobrinho a essa dessoma tão traumática. Saliento que o velório foi realizado com um caixão lacrado. Nesse Natal, alguns familiares receberam camisa com fotos dele estampada. Tenho analisado esse processo a partir da conscienciologia, fazendo força para assistir a todos. Gostaria de uma palavra nesse sentido. Olha, o mais importante aí é saber as causas do assassinato e as consequências disso. E às vezes é preciso de apelar para algum advogado para examinar o que se passa. Você não falou aqui os dados, de modo que a gente não sabe o que é que pode ajudar num caso desse. Agora, a mamãe e o povo todo aí que está sofrendo com isso, o negócio é energia, arco voltaico, e a gente endereçar energia para ajudar a turma toda. Isso é o melhor. Você parece que está bem consciente. Agora veja quais são os dados de assassinato. Todo assassinato incorre numa opção de coisa. Abrir o processo, pegar a causa, qual é o problema, você tem que ver. Sherlock Holmes nessa história, preciso examinar para ver o que se passa. Me formei em medicina e estou de mudança temporária para Foz este ano. A meta é saber realmente se Foz será a cidade básica para a minha ProEx. Nesta mudança, houve a sugestão da família para ficar ao seu lado, gerando em mim certo dilema. A quais indicativos evolutivos devo estar atento para sanar essa dúvida nessa temporada em Foz e ter maior lucidez sobre a minha ProEx? Olha, a melhor coisa é o seguinte, onde é que você pode ter mais esclarecimento sobre a sua programação existencial? Agora, ó, perto da gente aqui, eu sempre falo aquela conversa da fogueira. Os caras perguntam, eu devo ir para Foz? Eu falo assim, ó, perto da fogueira, você tem mais, é mais quente. Agora, vai ter residência médica aqui em Foz. Observa bem isso. É bom você se informar, saber o que se passa. Residência médica. Olha bem. Agora, ó, Foz, eu já tenho aqui comigo 40 médicos. Mais um é sempre bom. Seja bem-vindo. No verbete do DAC, Etiologia, página 66, o senhor poderia nos explicar melhor os itens 5 e 7. No item 5, seriam incompetentes por ignorância evolutiva ou por motivos? Por quais motivos? O item 5 é as pessoas incompetentes para viver. São aquelas que ainda não têm, não são eradas, não são elders, não são maduras, não são veteranas, não têm tanta experiência. Então elas são incompetentes para viver. Por exemplo, uma pessoa que fuma, é boboca ainda, não é demais, né? Muito superficial dentro do processo da vida humana. Se o negócio já viu que faz mal e etc, tal, que não tem nada que ajuda, é outra coisa. Só piora. Envelhece a pessoa, cria problema de pulmão, fica fedendo, suja a mão, conforme o profissional tem que estar limpando toda hora. Por exemplo, como é que um dentista pode ser fumante? É difícil. Ele mexe com a mão toda hora, senão ele fica fedendo. Cigarro, tudo que ele mexe, aquilo que ele vai falar perto do doente, como é que fica? Então é uma coisa, eu estou dando um exemplo bem simples, que é tabagismo. Agora, você está perguntando também o 7. O emprego espúrio dos fatos e parafatos. São as pessoas que usam os fatos para distorcer a cosmoética. Isso aí não é bom. Então, pegar os fatos para analisar um negócio de uma maneira anticosmoética é negativo para a própria pessoa e para todo mundo. Professora Tatiana, poderia ampliar, por favor? Fatologia, página 8, quarta linha. O preenchimento dos autotrafais. Sim, os autotrafais, eles são lacunas que a consciência possui. Então, no caso de um momento em que o amparador está inspirando o assistido, ele está dando ideias, às vezes, que a pessoa nunca pensaria em ter, né, em fazer uma solução para um problema que ela tem, ou que ela está refletindo sobre aquilo. E, às vezes, nesse momento é que o amparador ele vai preencher essa lacuna com uma sugestão, com uma ideia original, diferente, para resolver aquele problema.
Ainda em fatologia, página 8, nona linha, o bloqueio sensorial receptivo. Bom, o bloqueio sensorial receptivo tem a ver com os traços ou trafares que a consciência possui, que vão dificultar a recepção dessas inspirações. Então, por exemplo, nesse caso entra muito o temperamento da pessoa. A pessoa mais aberta, mais predisposta a essa interação, provavelmente vai ter menos bloqueios nessa recepção de informação. Porque o que acontece? No processo do amparo de função ou na inspiração, você tem um transmissor, que é o seu amparador de função, uma consciex, e você que é o receptor. Então, nessa interação, vários aspectos podem facilitar ou dificultar essa recepção. No caso aqui, por exemplo, a pessoa que ela é mais fechada, ou que ela tem bloqueios energéticos ou físicos até, está muito estressada, excesso de trabalho, às vezes ela vai ficar bloqueada à recepção dessas informações. Em parafatologia, página 9, quarta linha, a paraintervenção cosmoética. Nessa condição da paraintervenção, o que eu pensei? A pessoa, ela pode estar numa crise, né, uma situação crítica na vida dela, e ela está refletindo sobre essas mudanças, e aí nesse momento o amparador atua mesmo numa condição ali mais como um terapeuta, como um remédio, uma ideia, uma inspiração que vai ajudá-la a tratar aquela situação. Então existe essa intervenção mais assertiva do amparador nesse momento. Na oitava linha, os paravínculos multimilenários potencializadores das interações inspirativas. Quando eu pensei sobre esse item aqui, eu pensei na relação nossa com o amparador de função. Os vínculos que nós já criamos no passado, a história que nós criamos juntos e o quanto que isso fortalece a afinidade entre os paracérebros. Entre o meu paracérebro, com as minhas vivências, a minha pensanidade e a do amparador. Então, às vezes, nesse momento, essa relação, esse vínculo, ele potencializa essas inspirações. No momento que a pessoa ela vai fazer assistência, ela vai atuar dentro da TENEPES, esse vínculo passado com o amparo de função, ele fortalece. A verbetógrafa Tatiana. Estrangeirismologia, página 8, segunda linha. Poderia explicar o aflatus? Aflatus é um termo do latim que significa sopro e é um sinônimo para inspiração. Eu pesquisei em várias fontes, eles falam muito sobre esse aflatus, esse termo, e ele é um sinônimo de inspiração. É o sopro, Às vezes o sopro divino que falam, desde a antiguidade. É bom a gente esclarecer que aflatus tem nada a ver com flatus. Não, por favor, não colocaria isso aqui, professor? Na fatologia, página 8, primeira linha, o estalo de Vieira seria semelhante ao eureka do Arquimedes, uma ideia surgida de súbito? Não seria, não. O estalo de Vieira, ele é relatado, na biografia do padre Antônio Vieira, e é colocado, e quando ele era jovem, ele era um aluno muito limitado. Então ele não entendia o que ocorria na escola, ele não aprendia, ele tinha muita dificuldade. E um dia ele estava em casa, ou enfim, rezando, e ele teve um estalo na cabeça, que ele relata como se fosse mesmo um estalo, que deu uma dor forte na cabeça dele, e depois desse momento o cérebro dele desembotou. É o que coloca, no caso lá. E aí ele começou a pensar com clareza, a memória dele melhorou, enfim, tudo melhorou a partir daquele momento. E no Fizeram caso, o arco voltaico nele. Alguma coisa ali naquele momento aconteceu e deu esse estalo. Tiraram a energia gravitante, melhorou. Houve um desbloqueio ali naquele momento. Tem muita gente assim, você sabe? Eu já tratei muita gente desse jeito. Tem gente que me procurava por causa disso. Também na fatologia, página 8, sexta linha, a ideia xenoglóssica. Poderia explicar?
A xenoglossia, no caso, xeno é estranho, né? E glossia vem de linguagem. Então, seria uma linguagem diferente da sua, um idioma diferente do seu. Então, você, nesse caso, vai ter uma ideia, vai ter uma inspiração extrafísica num idioma diferente do seu. Então, eu já tive uma experiência como essa, eu tive uma ideia, que ela veio em inglês, e essa ideia ela me fez pensar muito, primeiro pelo padrão das energias, e segundo pela força das ideias que vieram ali no outro idioma. Então isso pode acontecer também. Pode falar. Tatiana, Marilza aqui no B. Eu achei a sua frase enfática, assim, espetacular, e gostaria que você a comentasse para nós. Frase enfática? Muito boa, bem dentro do verbete. O afluxo diuturno das inspirações paradidáticas na vida parapsíquica da Consim retrata o nível de autoabertismo neopensênico, interarticulação e afinidade mental somática junto ao amparador. O que eu penso, assim, na minha pesquisa de inspiração, eu vi que existem muitos aspectos que podem ajudar a pessoa a captar essas ideias extrafísicas, né, a partir da interação com o amparador. E eu vejo que tem muito a condição aí desse autoabertismo neopensênico. Então a pessoa ela está aberta para as ideias novas. Ela tem na pensenidade dela essa curiosidade pelo novo, essa vontade de conhecer informações diferentes, ela tem interesse em buscar palavras diferentes, idiomas diferentes, enfim, estudar várias linhas de conhecimento, porque isso vai ajudá-la nessa condição das ideias, da pensenidade dela. E aí o segundo item aqui é a interarticulação, ou seja, o modo como você lida, como você interage, como você conversa, como você se comunica com o outro e também como você recebe essa comunicação, né, nessa interação. E o terceiro é a afinidade mental somática com o amparador. Eu vejo que esse é um aspecto assim, super importante do ponto de vista das ideias que a gente quer apresentar agora, que a gente quer trabalhar agora nessa vida. Porque eu li muita coisa de inspiração e tem muita bobagem, eles falam muito sobre você ter uma inspiração para a sua vida, muita besteira. E o que a gente está querendo nessa vida aqui? Trabalhar com o aspecto mental somático. Então eu vejo que aí vai o nosso esforço de trabalhar no sentido de desenvolver as nossas ideias, de ler, estudar. Isso vai nos ajudar nessa afinização mental somática com o amparador. Uma das coisas que eu achei importante foi você chamar a atenção para esses afluxos diuturnos. Às vezes as pessoas pensam que precisa esperar a noite, ficar no escuro, e é no dia a dia mesmo que a gente pode receber essas inspirações, essas ideias. A gente precisa apenas ficar atenta e se propor mesmo a esse movimento, né? Achei muito boa. Parabéns aí por você e pelo verbete. Obrigada. Adriana, aqui Adriana não, Tatiana. Aqui na binomiologia, na penúltima linha, o binômio é admiração, discordância aplicado na relação amparador-amparando. Esse binômio, eu acho ele muito importante da gente estudar. O que eu percebo? Às vezes, a gente, por imaturidade, inexperiência, falta de contato mesmo com o amparo, de vivência mais horizontal com o amparo de função, nós temos a tendência de simplesmente ouvir aquela informação ou ter aquela inspiração após aquele contato telepático, enfim, e simplesmente seguirmos aquela informação. Então, esse binômio aqui é para a gente pensar o seguinte, que os amparadores também erram. Esse, inclusive, é um mega pensando entre vocabular. Amparadores também erram. Então, a gente pensar o seguinte, o amparador, dentro da condição de lucidez, de discernimento, de
atuação, ele está numa condição melhor do que a nossa, por estar numa condição ali extrafísica, usando o paracérebro e com uma visão de conjunto maior. Isso é um fato. Mas isso não invalida a nossa necessidade de refletir, de usar o discernimento, de trabalhar com as energias, de desenvolver a sinalética para entender, primeiro, se aquela inspiração realmente é do amparador de função, se aquela inspiração é de uma consciência qualquer que às vezes não tem a visão de conjunto, a maturidade que poderia ter para ajudar você na solução daquela dificuldade, daquele problema, e também ter aí digamos assim, a visão ou entendimento que em algum momento você pode até discordar do seu amparador, a partir da sua vivência, do seu estudo, do seu entendimento daquela situação. É você que está vivendo aquele problema. Então, às vezes, você tem uma conclusão diferente a respeito daquilo. Tatiana, em parafotologia, na 1, 2, 3, 4, quinta linha, você fala o para-ângulo inédito na tela mental. Você pode dar um exemplo desse parafato? O para-ângulo inédito na tela mental. Sim. Aqui o que eu pensei? Às vezes, nesse momento que você tem uma inspiração, essa inspiração ela pode vir através de uma ideia, ela pode vir através de uma imagem, de uma condição mais da holomemória, ativada uma informação sua, antiga, pode ser dessa vida ou pode ser de outra. Então, essa informação ela pode vir de várias formas. E nesse caso aqui, que eu coloquei a questão da tela mental, né? Onde se abre na sua frente uma tela e você pode visualizar alguma imagem, alguma informação, alguma situação que aconteceu com você, e aquilo te ensina alguma coisa, aquilo faz você refletir e aprender alguma coisa que você precisa naquele momento. E aqui o para-ângulo, no caso, pode ser uma cena, o para-ângulo inédito, né? Uma cena, uma situação, com detalhes, às vezes até de forma tridimensional, aquilo vem para você de forma clara, como se às vezes você estivesse lá, vivenciando aquela situação. E a partir daquela vivência, você vai refletir mais profundamente acerca daquela situação, ou daquele traço que tem a ver com aquele ângulo, né? Aquele ângulo de inédito que apareceu na sua frente, para você poder aí trabalhar as suas questões pessoais a respeito daquilo. A verbetógrafa, poderia expandir, por favor, a tributologia, página 8, o autodiscernimento quanto à autoparaperceptibilidade telepática? Aqui eu vejo que a condição do autodiscernimento é muito sério dentro do aspecto da inspiração. Eu já tinha falado um pouco sobre isso antes, né? O quanto que você está aberto às inspirações, e essas inspirações vão vir, essas ideias vão vir de tudo quanto é lado. Elas podem chegar a partir de um amparo de função, mas elas podem ser uma inspiração baratrosférica, de um assediador, pode ser uma inspiração com um nível de maturidade grande de um guia cego, e vai caber aí ao pesquisador, ao assistido, ter esse autodiscernimento no momento de atuar nessa condição. Então, a partir daí, essa autoparaperceptibilidade telepática, ela precisa ser refinada. Eu vejo que um aspecto que ajuda muito é a pessoa começar a pensar: como que se dá a minha interação com o meu amparador de função? Como é que ela é? Como é que eu sinto quando o meu amparador está comigo? Tem uma sinalética específica? Vem algum tipo de ideia? A minha cabeça amplia, as coisas ficam mais claras? Eu tenho uma clarividência? Ou eu tenho uma sensação física? Como que se dá essa comunicação? Aí é um outro aspecto para pensar também, né? E depois também no não é pós-operatório, né? O pós-expiratório. A pós-expiração, como que se dá? Você vai registrar, você tem um diário onde você anota essas ideias, você vai conversar com alguém sobre isso, você esquece simplesmente.
Então, existem aí passos nesse processo da autoperceptibilidade telepática, dentro do processo da inspiração, que é importante de se pensar. Cada um pensar no seu caso. O que acontece antes desse contato com o amparador, que favorece essa interação, no momento em que há essa conexão, o que otimiza na sua pensenidade, na sua manifestação, e depois também o que você faz com essa informação. Como que você vai trabalhar com esses dados, com essas ideias, para produzir alguma coisa depois. Mas olha, ela está fazendo lembrar aqui que a pessoa que vem para Foz ainda tem mais uma coisa. Ela vem para cá, senta a vida que negócio, então tem o Foz operatório. Entendeu? Ela tem que ver como é que faz. A turma aí já falou isso. Agora aqui um outro. Todos os dias passo por um viaduto aqui em Belo Horizonte, onde se encontram moradores de rua que fumam crack. Se alguém quiser saber como é a baratrosfera, é só observar o ambiente dessa turma. Quer ajudar de alguma maneira, não considere essa tarefa como Sentacom, e sim TARES. Quer dizer, o efeito da pré-intermissiologia, ele já está estudando. Vou abordá-los e sei que isso é muito arriscado, mas não vejo outro jeito de ajudá-los. Vou colocar essa situação em minha TENEPS e peço a vocês que me ajudem à distância. Poderia comentar? Olha, o ideal é você dar um jeito de arranjar médicos e outras pessoas para ajudar a internar aqueles que você vê que tem chance. Porque o processo dessa turma de crack é só internando, não tem outra saída não, mais é tapiação, é conversa fiada. A verbetógrafa, tecnologia, página 9, segunda linha. Poderia esclarecer os ganchos didáticos enquanto técnica otimizadora da instrução extrafísica? Bom, os ganchos didáticos é um termo muito que a gente trabalha muito dentro da parapedagogia, né? Na questão de sala de aula. Então, aqui, nesse caso, dentro do ponto de vista aí da instrução extrafísica, do amparador para com o assistido, eu penso que aí é o caso da escolha da melhor expressão, da melhor palavra, do melhor conteúdo a se passar para o assistido naquele momento. Aquela informação que vai ajudar o assistido na fixação mnemônica daquela informação. Então, aí entra realmente no contexto da paradidática, que é uma especialidade que eu gosto muito de estudar. Eu tenho assim, muitas dúvidas, eu gosto muito de pensar sobre isso, porque envolve toda uma paratecnologia de comunicação, de interação, que eu acho bem interessante da gente pensar. Mas nesse caso aqui, foi isso que eu pensei. Como que o amparador, naquele momento de interação, escolhe a melhor forma, a melhor palavra, trabalha com você dando o melhor exemplo que ele pode para ajudar você a fixar aquela informação e aprender alguma coisa a partir daí. Na página 10, em Crescendologia, eu queria que você aprofundasse o primeiro crescendo, desrepressão pensênica e ideia original. Dentro do processo de ideia original, do que eu estudei, assim, eu vejo que a pessoa que ela é autista do ponto de vista de temperamento, energético, parapsíquico, enfim, ela tem uma grande dificuldade de acessar essas ideias originais. Primeiro porque ela tem uma condição aí de repressão, né? No caso aqui desse crescendo é de repressão pensênica, né? Então a pessoa tem a repressão pensênica, às vezes o temperamento dela é fechado também, e ela não se abre, ela não abre espaço para essa interação. Então, quando a pessoa não interage nem com as consins, o que dirá com as consciências, né? A pessoa fechada, ela não abre espaço mental para essa comunicação, para essa troca junto com o amparador. Então, esse crescendo aqui, o que eu pensei? A partir do momento que nós procuramos desreprimir a nossa forma de pensar, abrir a cabeça, pensar diferente, buscar aprender com outros, se interessar pelas ideias novas.
E isso vai gerar um resultado na captação de ideias originais. Então, eu vejo que esse é o que eu pensei aqui nesse crescendo. Tatiana, aqui na página 9, na parafotologia, na quinta linha, de baixo para cima, você coloca o contato parapsíquico do colega da paraprocedência cursista. O que você quis dizer? Esse colega é o amparador? Eu pensei que às vezes o amparador é um colega, né? É um colega nosso de paraprocedência do curso intermissivo. Então é aquela coisa do revezamento. Enquanto eu estou na condição de consim, o meu colega está me amparando nesse momento. Então, a pessoa que tem afinidade comigo, que tem uma história comigo, que nós temos vínculos e objetivos comuns, e que eu, na condição de consim nesse momento, vou atuar com ele, e muitas vezes ele vai me inspirar. Foi isso que eu pensei aqui. No momento futuro, eu vou estar na condição de consciex, e aí vai inverter a situação, né? Eu vou procurar assisti-lo, ajudá-lo, numa condição aí de amparo de função. Então, foi mais essa condição aqui que eu pensei. O heterorevisamento, então. Obrigada, Tatiana. Tatiana, na segunda linha de baixo para cima, página 8, fatologia, você colocou aqui o bloqueio sensorial receptivo, logo em seguida o recesso inspiracional, e agora esse crescendo, falando dessa problemática da pessoa. Então, eu gostaria que você fizesse uma explanação maior. Os motivos, por exemplo, que pode acontecer esse bloqueio sensorial, como a pessoa poderia fazer para se livrar disso, se trabalhar? Sim. Eu acho que cada um pode pensar aí dentro do seu temperamento, do seu jeitão, o que facilita a conexão com o amparo de função e o que dificulta. Né, dos traços mesmo. Então, por exemplo, na condição física, às vezes a pessoa ela não tem espaço no dia a dia dela para refletir. Não tem nenhum momento onde ela pare para pensar, para criar uma conexão maior com o amparo de função. Muitas pessoas, assim, quando eu comecei a falar sobre esse verbete que eu estava pesquisando, as pessoas falavam assim: nossa, eu tenho muita inspiração no chuveiro. É sempre no chuveiro. Nossa, meu amparador já é um ponto de encontro. Mas é claro, a pessoa não para para pensar em nenhum outro momento, só no chuveiro. Então, eu tenho certeza que o amparador ia gostar de amparar você em outro lugar, né? Não no banheiro. Mas já que não tem saída, então as pessoas estão lá no chuveiro, que eu coloquei lá no final, que é o solilóquio imposto, né? Autoimposto. Você não tem jeito, tem que tomar banho. Então, já que você tem que tomar banho e ficar lá pensando, então vai ficar pensando. E aí você vai ter inspiração, né? Vai criar afinização, o amparador vai lá. Tem um amigo meu que falou, quando o amparador aparece só no chuveiro, é porque a pessoa é suja. Como é? Ele espera ela limpar para depois chegar, porque deve estar fedendo muito. Estou só lembrando que é alguém que falou isso já faz algum tempo. Tá? Aí para cada um pensar. Eu queria lembrar uma coisa para vocês. Eu vou ler, que eu marquei aqui, 32 expressões do processo extrafísico que ela estudou, para mostrar a profundidade do trabalho dela. Para auxílio, para lavagem, para indução, para didática, para banho, para intervenção, para tares, para fonte, para fenômeno, para ângulo, para psiquismo, para ferramenta, para vínculos, para procedência, para pedagógico, para cérebro, para diplomacia, para voluntariado, para diretrizes, para educação, para contato, para sinapses, para percepciologia, para lucidez, para psicofilia, para psicofobia, para psicoteca, para percepciologia, para percepciologista e para captação. São 30 expressões sem repetir. Isso mostra o nível que ela chegou para fazer o verbete. Entendeu? O tanto, o universo que você captou, a visão de conjunto
que você procurou colocar no verbete. Mas o professor foi meio esperta, né? Olha o tema do meu verbete, inspiração, né? Então lógico. tive muita inspiração para... Muita inspiração, né? Tinha que ter, você captou bem, a paracaptação que está falando aí. Essas 30 expressões mostram o processo da paradidática. Entende? Tatiana, na página 10, aqui no A. Na página 10, por favor, ali na binomiologia, o último binômio, você fala ali na relação amparando, e o binômio admiração-discordância. Eu achei interessante porque muitas vezes você tem a inspiração de um amparador e você não questiona, não é? Você não tem esse binômio admiração-discordância. Você poderia falar um pouco mais? Eu falei um pouquinho já disso, mas eu li um mega pensene trivocabular que fala, né? Amparadores também erram. E eu fiquei pensando muito tempo sobre isso, porque a gente às vezes tem essa ideia de que o amparador, ele já está mais avançado, né? Ou pelo menos ele tem uma visão de conjunto maior. Quem somos nós para questionar? Né? A gente já está assim, já está tendo um benefício de um amparo, ele ainda vai questionar o quê? Então, eu pensei muito sobre isso. E realmente é um desafio para a gente, porque você está, às vezes você está numa crise, você tem um problema que você não consegue achar a solução, e às vezes vem aquela ideia para você e você vai, aceita e aplica sem nenhum questionamento. E como eu tinha falado antes, às vezes a inspiração não é bem de um amparador. E você ali no final das contas vai identificar que não era a melhor solução para aquela situação, mas você no momento não teve esse desconfiômetro, né? essa atenção, esse discernimento no momento. Então é mais na condição da gente procurar questionar tudo, né? Descrenciologia aí para ajudar nesse processo. Ok. E ainda só para terminar uma outra, ali na página 11, Tati, nos receptáculos, que você lista ali 7 ambientes intrafísicos passíveis de potencializar a captação de inspirações paradidáticas. Você não contemplou as dinâmicas parapsíquicas? Eu pensei nas dinâmicas parapsíquicas e eu incluiria, aí a gente pode ver também, mas eu incluiria dentro da escola as salas de aulas conscienciológicas, os campos parapedagógicos. Eu pensei nas dinâmicas como dentro desse processo aí, de campos parapedagógicos, paradidáticos, sala de aula. Aí entraria também, por exemplo, os cursos de campo, a complementário, também acho que eu coloquei aqui, o ECP2, complementário eu coloquei no laboratório, isso, né? No quadro. Mas no caso aí de escola, os cursos mesmo da conscienciologia, o próprio ECP2, a gente costuma falar que o ECP2 a gente tem um campo consciencioterápico, né? Mas eu penso que é uma grande sala de aula também, onde a gente aprende e a gente tem muita inspiração. A gente teve há pouco tempo o simpósio do ECP2, semana passada, e em diversas apresentações, acho que todas elas falaram em algum momento que a pessoa teve uma inspiração no momento crítico dentro do campo do ECP2. Então eu vejo assim que é um local super otimizado nesse aspecto e as dinâmicas também entrariam aí, né? Tá bom, obrigada. Tati, aqui no D, na página 10, aqui no D. E dentro dessa mesma pergunta que a Vera está fazendo, em binomiologia, eu acho que esse primeiro antagonismo que você coloca aí, pode expandir um pouco mais esse conceito do binômio que você estava colocando, né? Para fazer um contraponto. Você pode comentar? Eu não entendi, Ney. Você pode comentar o primeiro antagonismo? O primeiro antagonismo? Isso, que tem a relação com o binômio que você estava falando, né? Eu acho que é fazer o contraponto da ideia. Sim. Tem aqui o antagonismo retroideia simpática do guia maurótico e neoideia antipática do amparador. Então, o que acontece aí, né? Às vezes, aquela ideia que é mais agradável, soa melhor para a gente vai ter mais facilidade de receber e ir em frente com ela.
E às vezes a ideia nova do amparador que vai mexer com você, que vai te dar uma crise, vai fazer uma TARES com você, ela é mais difícil. Então eu vejo às vezes assim, a pessoa, ai, eu queria tanto uma inspiração, queria tanto ouvir um conselho do meu amparador, ai, estou predisposto, vai fazer laboratório, faz técnica e tudo. Aí vem aquela para-TARES, né? Que eu coloquei ali na parafatologia, vem a para-TARES. Ah, não era bem assim, tá bom do jeito que tá. Acho que essa ideia aqui não tá furada, acho que eu vou seguir do jeito que tá. Então a pessoa quer muito, mas quando ela tem finalmente um contato sério com o amparador, aquele crítico, aí ela não quer. Ela deixa de lado, esquece na nota, enfim, deixa a memória esquecer aquilo ali. E aqui nesse antagonismo tem a condição da retroideia simpática do guia neurótico. Então, às vezes, eu vejo muito isso, assim, eu já passei por isso também. Quando você está na companhia do guia cego, até de assediador você está bem, está tranquilo, está feliz. Mas quando você percebe a presença do amparador, ai, para tudo, né? Peraí, deixa eu ajeitar a roupa, deixa eu parar de pensar errado, joga o lixo para debaixo do tapete. É uma sensação não natural você estar no contato com o amparador. Parece que é uma coisa meio, né, estranha, assim, fora da sua realidade. E eu vejo que quanto mais afinidade, mais você buscar criar uma relação horizontal com o amparador de função, mais essa comunicação vai se dar, essas inspirações vão acontecer, mais esclarecimento você vai receber desse amparador e mais aberto você vai estar para assimilar aquela informação e para fazer um bom uso dela. Na parapatologia, na linha 8, você tem aí os paravínculos multimilenares potencializadores das interações inspirativas. Você tem alguma experiência que possa compartilhar? Eu falei já um pouco desse item aqui. O que eu pensei, né, no momento que eu escrevi isso daqui? É que quando a gente entende que essa consciência, no caso, que está nos amparando, faz parte da nossa história evolutiva, do nosso passado e do nosso presente, né? Isso potencializa essa interação. No momento que essa interação é potencializada, existe uma conexão, uma comunicação mais clara, mais otimizada, naturalmente você vai ser mais inspirado. Você vai ter mais ideias que vão ensinar você alguma coisa, que vai lhe ajudar na sua proexis, na sua produção intelectual, na assistência que você vai fazer. Foi, né, nesse sentido que eu pensei nesse item aqui. Obrigada. Tatiane, aqui no ar. Okay. Na página 9, na parapatologia, na 4ª linha, o discernimento para acatar instrução esclarecedora do amparador de função em meio às cadeias de inspiração baratrosférica. Poderia ampliar mais um pouco? Sim. Aqui a gente fala de acatar instrução esclarecedora. Então, quando você acata, você aceita de bom grado aquela informação, aquele esclarecimento. Então, tem um pouco a ver com aquele outro item que eu estava falando antes, da ideia do amparador, que não é agradável, que é antipática, mas que toca muito você dentro dos seus valores pessoais, dentro dos seus valores intermissivos. Então você entende aquele remédio amargo, mas que você entende que você tem que tomar aquele remédio para você melhorar. Então, por isso que eu coloquei acatar a instrução esclarecedora. A esclarecedora é no momento que o amparador faz uma TARES com você, ele esclarece você a respeito de alguma situação que você está marcando passo, ele conversa sério com você e você acata aquela informação e reflete sobre aquilo. E por que aí eu coloquei em meio às cadeias de inspiração baratrosférica? Porque é um ambiente onde a gente está interagindo a maior parte do tempo, né? As patologias, as dificuldades,
as consciexes patológicas, os assediadores, os guias cegos. Então, em meio dessa situação toda, às vezes você tem esse tipo de inspiração e às vezes até vai ao encontro de patologias suas e você acha que está bom. Tatiane, que você utiliza alguma técnica para conseguir fazer esse discernimento? Desse tipo de inspiração? Sim. Olha, eu estou tentando melhorar, né? Tentando desenvolver isso. Eu pensei muito assim, quando eu estava fazendo esse verbete, pensei em várias coisas e eu queria até compartilhar com vocês algumas coisas, assim, alguns questionamentos que eu me fiz, né? Então, o primeiro que eu pensei, assim, qual o canal de acesso do seu amparador? Qual o canal que o amparador tem para com você? Como que ele te acessa? Qual é a porta que você abre? Qual é o canal que você abre? Né, para fazer essa conexão do paracérebro dele com o seu. Então, a reflexão sobre isso ajuda bastante nesse processo. Outra coisa, o que em você atrai o amparador? Em que momentos o que você faz que atrai um amparador para junto de você? Para ele querer te ajudar, para ele se motivar em te inspirar. E, por outro lado, quem você repele o amparador? Né? Aí tem a ver com seus traspares, suas autocorrupções, a sua pensenidade, às vezes, patológica, posturas anticosmoéticas, que às vezes dificultam essa interação. E outra coisa também que eu pensei, assim, que em algum momento nós vamos atuar como amparadores. Tem aquele verbete que é a colheita intermissiva, onde o professor Valdo coloca, né, a condição aí de você produzir uma obra, uma GESCOM, e quando você se tornar consciex, esses leitores, eles vão evocar você, devido à sua GESCOM, ao livro. Então, eles vão ler seu livro e vão pensar em você, e você vai chegar ali para inspirá-los, para ajudá-los. Então, vai ser a condição inversa. Outra coisa que eu pensei também, nesse capítulo dos enteáticas, que é o Dificuldades Recíprocas, onde ele coloca também a dificuldade que o amparador tem de interagir conosco, nesse momento, né, em onde a gente é consim e ele é consciex, ele ou ela, né, é consciex, onde a gente está atuando com o cérebro e eles estão atuando no paracérebro, onde a gente está na dimensão intrafísica e eles estão na dimensão extrafísica. Então, são muitas situações diferentes que criam essa dificuldade, não só para a gente acessá-los, mas para eles também acessar a nós. E aí eu fiz o exercício que foi o seguinte, né? Você fazendo essa pergunta aí, o que eu uso, né? Eu fiquei me imaginando na condição de amparadora de mim mesma. Então, eu fiquei imaginando lá, eu chegando na minha casa, entrando no meu escritório, entrando na minha TENEPS, e como que eu faria para acessar a mim mesma. E aí eu vi que estava bem braba a situação, assim, estava bem complexa, né, em termos de organização, em termos de espaço mental, em termos de tempo, organização intrafísica. E aí, nesse período, nesse último ano, mais ou menos, a gente foi organizando, otimizando essas situações. Então, acho que é um exercício muito interessante de cada um fazer, né, para observar qual é o holopensene predominante na sua casa, em você, que podem predispor ou dificultar essa interação. Ok, obrigada. A verbetógrafa. Pensenologia, página 8, terceira linha. A autopensenidade acolhedora dos neopensenes. Aqui eu penso que esse item tem a ver mesmo com o interesse pelo novo, né? A pessoa que ela tem curiosidade sadia, ela busca conhecer um pouco de tudo, ela não fica fechada só numa especialidade ou numa linha, ela tem interesse em conhecer o que as pessoas estão fazendo, pesquisando, sem nenhum tipo de preconceito. Ela busca entender as informações que chegam e ela acolhe esses neopensenes. No caso, no momento em que eu tenho uma postura acolhedora
às ideias novas, às pesquisas que os meus colegas fazem, aos verbetes que são produzidos, enfim, a tudo que existe aqui no nosso ambiente, eu penso que inevitavelmente vai facilitar esse acesso a esses neopensenes que vão ser inspirados a partir do amparador. Ainda em pensenologia, página 8, penúltima linha. O abertismo autopensênico omnilateral favorável à interação perante o amparador extrafísico. Aqui eu vejo também que tem relação com o outro, né? O abertismo autopensênico omnilateral, ou seja, para todos os lados, né? Então, quanto mais desreprimido mentalmente a pessoa for, maior a facilidade de criar essa interação, de fazer esse acesso da informação. Porque é uma via de mão dupla. Você tem o amparador emitindo um pensene ou um conjunto de pensenes e você está acessando aquela informação. Então, primeiro você precisa estar aberto a isso. Segundo, o seu temperamento, a sua cultura geral, vai facilitar com que você compreenda aquela informação. Então, de nada adianta o amparador inspirar você achar uma pérola negra, mas você não sabe o que é aquilo, você nunca viu, ou você não consegue enxergar o valor daquilo. Então, eu vejo que quanto mais conhecimento, mais informação, maior a possibilidade da gente acessar ou captar ideias originais. Em parafatologia, página 9, quinta linha de baixo para cima. Já teve algum contato parapsíquico com um colega, aluno do curso intermissivo? Se eu já tive contato? Não, está perguntando isso aí, agora não sei. Não, essa pergunta? Se eu já tive contato com um colega de curso intermissivo? Com certeza. Ali parece colega tem minha. Aqui, Parece que alguns, tem alguns né? Aqui. Tem vários aqui. Tem alguns aqui. Então, assim, agora, aqui nós temos muitos, né? Muitos colegas de curso intermissivo. Agora, enquanto consciex, eu não sei se talvez tenha sido essa... Se os que não foram, colega. Esses que são os raros aqui. Né? Tem alguém que não foi? Aí talvez seja mais difícil, né, a resposta. Cadê o Adélio? Ele não está aí. Mas, assim, no campo, eu não sei se a pessoa também pensou na condição extrafísica, né? Se eu tive contato com uma consciex, que tem relação com o curso intermissivo. Eu já tive algumas experiências em alguns ambientes extrafísicos, que eu penso ter relação com o curso intermissivo, com algumas atividades que eu fazia em relação à educação, à pedagogia. E eu penso que muitas daquelas consciex com as quais eu interagi tenham relação com o curso intermissivo, mas não tenho claramente assim, né, quem o que eu fazia com elas. Nesse momento eu ainda não tenho essa informação. Ela é muito viva porque ela não vai tateando em nada, ela acende a luz e vai, ela não é nada de estar tateando, não tem nada disso. Fatologia, página 8, penúltima linha. Como podemos ampliar o recebimento das inspirações paradidáticas? Em sua opinião, quais são os principais fatores promotores do recesso inspiracional? Eu vejo que o recesso ele vai ser uma decorrência do próprio recesso da Consim, em termos de produção. Eu vejo que esse é o primeiro passo. Quando a pessoa ela para de produzir, ela para de fazer assistência, ela volta a atenção para o umbigão dela e não tem interesse pelo outro, não tem interesse em assistir o outro. Eu vejo que é o primeiro passo para esse recesso. E além disso, tem as condições mesmo holossomáticas, né, que a pessoa tem que observar. Às vezes ela está num momento de estresse muito grande, está em burnout, ela está numa condição física crítica que não é o momento ali. Ela precisa parar, refletir, se tratar, se cuidar. Para ela, numa condição à frente melhor, ela vai poder ajudar mais, assistir mais
e provavelmente nesse momento mais à frente ela vai voltar a ter inspirações. No verbete do BAC, página 66, etiologia. Poderia explicar o item 6? O item 6 diz respeito às chicanas jurídicas, tal qual o erro clássico evidenciado no caso Alfred Dreyfus. O caso é o seguinte, aí é ilicitude, é o erro jurídico em que as pessoas, e no caso, por exemplo, do Dreyfus, que eles insistiam e teimavam com uma coisa forjada, tentando encobrir uma realidade e um processo totalmente de injustiça. Agora, isso teve uma repercussão até internacional, porque demorou demais até esclarecer tudo e envolveu as grandes personalidades intelectuais da época, não só na França, como até fora. E até hoje, esse caso é citado como um erro clássico da jurisprudência. De modo que essas coisas existem. E tudo porque o apriorismo. Eles quiseram lá, entre eles os funcionários lá da França, quiseram encobrir certos fatos e quiseram acusar um judeu, que era o Alfred Dreyfus, da culpa daquilo, inculpar o homem. E ele não tinha nada a ver com aquilo. Agora, com o passar do tempo, depois de muita pesquisa, muito debate, muito tribunal em cima da situação, aquilo tudo ficou provado. Uma vergonha para muitas autoridades, envolvendo gente da alta roda intelectual de Paris. De modo que é uma coisa para se pensar. Agora, o apriorismo é justamente isso. Ou seja, a pessoa já tem uma ideia antecipada, prévia, adredemente formada, e ela, então, insiste, teima com aquilo ali, recalcitra contra o processo, para defender alguma coisa, no caso aqui desse processo jurídico, uma coisa totalmente errada. De modo, eles mesmos lá, as autoridades, dentro de 2 ou 3 ministérios da França, se juntaram para fazer uma coisa errada, uma verdadeira formação de quadrilha. Nós vimos isso acontecer aqui com o Mensalão, o PT, essa turma que agora foi condenada, tudo isso. E olha, falaram pouco, que o negócio deve ter sido muito maior. Aquilo que vem a furo, que a mídia fala, que leva para a televisão, se debate lá, quase sempre não chega a ser 100% da realidade. A realidade é pior do que aquilo. Roubaram mais do que aquilo que eles falaram. A mesma coisa é o caso do Alfred Dreyfus. Depois de muitas décadas, foram esclarecendo ainda mais, tinha mais rabo dentro do processo. Agora, é preciso ver que tem um livro sobre o caso do Alfred Dreyfus, que é perfeito. Eu já falei disso aqui, expus tudo. Aquele livro é fantástico, em matéria de jurisprudência. Quem quiser estudar criminalidade, dentro do problema da jurisprudência, dentro do direito, precisa de ler esse livro, do caso Alfred Dreyfus. É o Affaire Dreyfus. Vale a pena ver. E o homem que colocou, ele estudou demais. O livro é uma perfeição. Agora aqui, Enfatologia, página 8, 8ª linha. Gostaria que abordasse a dosagem impactoterapia de acordo com o fôlego do assistido. Isso eu vejo que é um item bem importante da gente pensar, e tem a ver aí com a cosmoética, né? Como que o amparador vai passar essa informação para você numa dose que não vai gerar mais problema do que solução. Então, eu vejo que nesse aspecto aqui entra aquele binômio verdade-limite, né? É o caso de você dosar a verdade, a informação, até o ponto que a pessoa consiga lidar com aquela situação, lidar com aquela informação, onde ela possa, a partir daquele esclarecimento, daquela verdade, que ela possa ser assistida, que aquilo gere reflexão, gere até um incômodo nela, um mal-estar, que é a condição aí, às vezes, da cosmoética destrutiva. Às vezes vai dar um problemão para a pessoa mesmo, e é o objetivo. Agora, tem sempre essa condição aqui,
da dose certa. Eu vejo que esse é um grande desafio que a gente encontra, principalmente na docência conscienciológica, no ECP1, onde a gente está tratando, às vezes, com situações bem delicadas da vida da pessoa. A gente precisa ajudar e ter esse discernimento para ir até um ponto. Mais do que aquilo vai ser um problema para a pessoa. Não é o momento dela de receber aquela informação naquele nível. Em Parafatologia, página 9, 7ª linha. Por favor, aborde a acessibilidade holossomática do assistido. Eu vejo que dentro dessa condição do holossoma, cada um pode observar o quanto que a sua postura, as suas energias, as suas ideias, a sua pensenidade facilita com que o amparador acesse você. Então, por exemplo, a condição do parapsiquismo. Às vezes a pessoa ela não tem tanto parapsiquismo assim. Ela tem um bom desenvolvimento intelectual, enfim. Mas ela percebe que às vezes ela precisa priorizar o desenvolvimento parapsíquico para qualificar a interação dela, a percepção dessa interação com o amparador. Investir na sinalética, começar a perceber, por exemplo, na TENEPS, o que acontece no momento em que o amparador se aproxima, que sensações que dá, como que se dá essa interação, e ela ir trabalhando nessas dificuldades, nesses aspectos que ela ainda não desenvolveu, para qualificar essa acessibilidade. Quanto mais acessíveis nós formos aos amparadores, melhor. Mais inspiração a gente vai ter. Em Crescendologia, página 10, 1ª linha, gostaria que relatasse o crescendo desrepressão pensênica, ideia original. A gente já falou um pouco, mas eu posso retomar aí. A partir do momento que a pessoa ela desreprime a sua pensenidade, ou seja, ela busca pensenizar ou desenvolver um abertismo, uma curiosidade, um interesse pelo novo, uma neofilia, mais ela vai ter a oportunidade ou a facilidade de acessar ideias extrafísicas, de fazer a aquisição, o download das ideias originais. Tatiana, eu aqui, Marilza, dentro do crescendo mesmo, o último crescendo, você poderia fazer uma abrangência aí? O crescendo escuta, ausculta? Eu vejo que no processo de interação de você com o amparador e de um amparador com você, pode existir um processo de escuta, né, onde você vai escutar o amparador pela telepatia, ou enfim, da sua forma, né? Como você acessa essas informações. Da sua capacidade parapsíquica. Isso, exatamente. E a ausculta é uma condição mais profunda. Sim. E aí eu vejo que do ponto de vista nosso, dos assistidos, ou nós que estamos recebendo essa inspiração, é válido um esforço no sentido de ampliar essa afinização com o amparador de função. De fazer aquietar a mente, entrar numa condição de pacificação íntima maior, de abertura pensênica, para você poder auscultar o amparador e poder, a partir dessa ausculta, acessar informações mais ainda avançadas, que vão fazer mais sentido para você naquele seu momento, que vão te ajudar mais, vão te ensinar mais. Eu vejo que é mais nesse sentido aí. Tem um verbete da Cecília Oderich, que é autoescuta, ausculta, é do verbete, né? Autoescuta pensênica, que é um verbete que foi muito bom, foi muito bem apresentado aqui e que fala sobre esse processo, para quem quiser pesquisar. Obrigada. Tatiane, na Parafatologia, na última linha, na página 9, você fala sobre a microaula extrafísica desencadeadora de mega aprendizados intraconscienciais. Como que é a microaula? A microaula extrafísica
é aquela aula que é aquele segundo de informação que você passa um ano para digerir, né? Então, você tem uma experiência extrafísica que ela vai te ensinar muito. E eu vejo que nesse momento, certamente vai ter atuação de amparador de função ali, né? Às vezes, nessa microaula, você vai passar por uma situação constrangedora, ou você pode até estar na condição de aluno ali, né? De uma aula extrafísica. Mas eu vejo que dentro da paradidática, a aula é você, né? Você que vai passar pela situação, e aí aquele impacto daquela experiência vai ensinar você alguma coisa séria a seu respeito, né? Então, essa microaula eu tive uma experiência que tem a ver com vários itens aqui desse verbete, mas que tem a ver também com essa microaula. Quando eu era criança, eu estava na praia, e eu estava na água e veio uma onda que era gigante, né, para o meu tamanho. E aí eu levei um caldo, quase me afoguei. E no último segundo que eu não tinha mais ar, eu levantei para respirar e tinha ar. Para minha sorte, tinha ar. Eu estava assim, a onda me levou bem para próximo da areia. Eu não sabia, eu estava lá assim, achando que ia morrer. E quando eu levantei para respirar, aí eu vi que estava na beira, enfim, me salvei, comecei a chorar e tudo mais, né? Mas aí ficou aquela experiência. E uns anos atrás, eu tive uma experiência extrafísica, que eu estava num local, eu imaginava que também estava dentro da água, e achava que eu ia me afogar, e fiquei segurando a minha respiração ali até o último segundo que eu não aguentava mais. Aí, quando eu não aguentava mais, eu tentei respirar, e aí eu vi que não tinha água nenhuma. Então, foi naquele milésimo de segundo que eu respirei, abri a boca, assim, respirei tudo que eu podia. Aí veio uma voz assim e falou: é isso mesmo que você tem que fazer, abrir mais a boca. Ponto. Aí, dentro da toperologia aí, né, professor? Como no extrafísico não tem terra para eu entrar dentro da terra, entrar que nem um avestruz, eu acordei com aquela TARES, e aí eu acho que foi bem dentro disso aqui, ó, microaula extrafísica, desencadeadoras de mega aprendizados intraconscienciais. Então, a partir daí, eu comecei a reciclar um monte de coisa dentro do meu processo de falar, de me posicionar, comecei a dar mais aula, comecei a me expor mais, e foi o aprendizado que eu tive dessa microaula aí. A gente, dando aula de Conscienciologia, na mobilização básica de energia, né, a gente tem esses processos assim de sair fora do corpo, de receber sinalética, né, durante a mobilização, que é o trabalho de campo ali no final da aula, né. É mais ou menos nesse ponto que você também coloca aqui como docente? Também, com né? certeza. Uhum. Né? Eu vejo assim que na aula de Conscienciologia, você tem a parte teórica, onde existe uma interação ali do professor, junto com a equipe extrafísica, e na parte prática, o professor meio que sai ali da condição de domínio da sala e entra mais o aluno com o amparador dele. É um momento ali de afinização maior, um momento de interação maior, e eu vejo que com certeza, né, sendo uma parte prática bioenergética, projetiva, parapsíquica, com certeza pode desencadear essa experiência extrafísica paradidática. Ok. Tem aqui na tecnologia também, na mesma página 9, a técnica didática evoluída de fornecer pistas de reflexão em vez de respostas prontas. Você podia ampliar essa técnica? Sim. Muitas vezes quando a gente recebe um questionamento, né, uma pista de reflexão, é muito mais valioso do ponto de vista de reflexão, de entendimento de um tema, do que a pessoa passar uma resposta pronta para você. Né? Então, eu penso que no amparo de função isso acontece também. Eu vi, algumas pessoas me relataram, e eu já tive experiências também
de ideias que o amparador coloca, como se fosse uma semente, e a pessoa que vai ter que pensar sobre aquilo, plantar, regar, cuidar, para ela poder ter um resultado lá na frente. Uma outra coisa que também entra aqui é a condição de perguntas, de questionamentos. Então, a pessoa, no caso aqui, nesse caso, né, no caso do amparador, fazer alguma pergunta para o assistido que vai levá-lo a pensar sobre aquele tema e, a partir daí, aprofundar a autorreflexão. Você acha que, com essas pistas de reflexão, ela é mais taística do que as respostas prontas? Olha, Mais forte. eu penso que ajuda mais. Eu, particularmente, gosto muito de usar isso na minha experiência docente, porque, às vezes, nem a gente tem a resposta pronta. Sim. Mas a gente tem uma intuição, uma inspiração do que é o caminho que pode ajudar aquela pessoa, né? E é mais interessante a pessoa pensar e chegar à sua própria conclusão do que você passar uma resposta pronta e às vezes não é nem a condição ideal para ela, né? Ok, obrigado. Tatiana, vou fazer mais uma pergunta aqui na página 10, em neosinapsologia. As parasinapses da consciência amparadoras, potencializadoras das sinaptogênese da consciência assistida. Sinaptogênese, né? Sinaptogênese. A sinaptogênese é a formação das sinapses. Sim. Então, a gente tem as parasinapses do amparador, né? No momento que ele está inspirando você. Eu falei um pouco disso, né, há pouco. Sim. Né? Você fazer o acesso dessa informação, fazer o download dessa informação. E isso, a partir do seu processo de registro, reflexão, troca de ideias, isso vai ajudar com que você crie neosinapses a respeito daquele tema. Ok. Tatiana, Melissa, em fatologia, você poderia... o que é a chispa didático-terapêutica? Na primeira linha, né? A chispa didático-terapêutica. Aqui que eu pensei? A chispa é uma inspiração, né? Aquela ideia que vem como se fosse um relâmpago na sua cabeça, você entende aquilo de imediato, não houve um caminho lógico para você chegar naquela informação, dentro da sua racionalidade, simplesmente caiu a ficha, né, que a gente fala. E aqui, do ponto de vista didático-terapêutico, é aquela ideia que ela vai instruir você, ela vai ensinar você a respeito de alguma coisa, e ela também vai ser um remédio para você. Ela vai tratar você. Então, aqui, pode ser do ponto de vista extrafísico, né, um amparador inspirando uma ideia que vai auxiliar você na autossuperação de algum trafá, no momento crítico, enfim. E eu pensei também numa outra possibilidade, que seria, por exemplo, no set consciencioterápico. Né? A gente tem o consciencioterapeuta e o evoluciente, e a partir da manifestação do evoluciente, o consciencioterapeuta ele pode ter uma inspiração didática e que vai ajudar aquele assistido no momento ali do atendimento. Mais uma. Mais abaixo, o background cultural para decodificação dos insights. O background cultural, com certeza ajuda muito na condição dessa inspiração. Quanto maior o seu dicionário cerebral, quanto mais você lê, mais você estuda, mais você aprende, maior a possibilidade de você
acessar e compreender informações mais avançadas. Então, para a gente pensar aqui, como é que foi a sua educação, onde que você estudou, o que você aprendeu, o que você já leu, a condição aí de idiomas, se você fala outros idiomas, se você entende outros idiomas, a condição familiar também, como é que era essa interação, quais eram as conversas que você tinha em família, o lazer, era um tipo de lazer produtivo ou não, as viagens que você fez, que às vezes tem família que viaja, tem vários tipos de viagens e são culturais e a criança aprende um monte. E tem família que vai todo ano para a praia, e para a mesma praia, né? Para o mesmo ponto, mesma areia. Então, isso acontece. Agora, às vezes, você tem na família experiências muito ricas que vão ajudar nesse seu background, né? Então, a polimatia, a versatilidade, a erudição, tudo isso qualifica a pessoa para ela ter mais inspirações e principalmente decodificar essas informações. Entendi, obrigada. Tatiana, nós vamos abrir um parênteses. Daqui a pouco a gente continua. Pedimos a todos que desliguem os celulares e também não teclem durante a mega euforização. Obrigada.
Então, Carlos, como é que foi lá? Me senti muito bem. Foi uma sensação assim, muito agradável. Você sentia energia, assim, o campo direitinho? Senti. Bem intenso. Você já conhece bem essas coisas, né? Acho que você estuda muito, não é isso? Bastante. Eu sei. Então, com açúcar até eu, porque o campo estava forte aí com vocês. Então, muito forte. Estou preparando para a docência do Instituto. Tá? Muito bom. E senti bastante o fronto chakra. Foi. Muito movimento no fronto chakra. Está sentindo bem agora? Tô ótimo. Agora, e você aí, que é o nosso investigador? Ele começou agora, está investigando tudo, não é isso? Eu senti um calor vindo para cá, uma luz, né, no fundo do olho aqui, um calor, no meio do exercício uma pressão aqui e na garganta também, uma sensação leve de bem-estar, né, mas o calor começou durante a primeira metade, ele estava forte, depois eu deixei de sentir. Está sentindo bem agora? Estou me sentindo bem. Tá. Agora, e a senhora, como é que foi lá? Eu senti muita movimentação do corono, no front chakra o tempo todo. Eu estou nesse processo mais de investir mais no estudo, na docência mesmo. Sim. E no cardio chakra também, bastante acelerado. Mas me senti bem. Agora você está bem. Não, senti bem o tempo todo. Vocês são bons, são bem equilibrados a situação. O campo está muito forte aqui. Muito sério. Agora, o campo hoje estava, a energia estava assim, seguindo a orientação do relógio. Sabe como é que é? Qualquer coisa a gente chama vocês se você ceder energia.
Então, como é que foi lá? Bom, cardio bastante ativado e um tempo permanecer assim, eu estou sentindo bem, estou bem, mas é o cardio mesmo que ficou mais ativado, depois o cronochakra, que ficou pulsando bastante, assim. E de uma parte eu senti uma energia, assim, ou um calor mais para esse lado de cabeça, que me chamou mais atenção aí, foi queimava, e eu senti uma energia desse lado, não sei se faz sentido. Está indo, está desenvolvendo. E você, como é que foi lá? Eu senti assim como se tivesse várias consciências assim externas sendo atendidas, tipo a freguesia própria, aquelas consciências mais ligadas a nós. Parece que ele acertou a barba, o bigode, tudo para vir aqui hoje. Agora, eu estava sentindo já na mini tertúlia algo diferente, até eu comentei hoje, especificamente. Agora, o que me chamou muita atenção foi que eu vi praticamente uma fila de consciências sendo atendidas, assim, com relação mais direta. Isso, um monte. Isso me chamou a atenção. Movimentando muita energia aqui. Exato, foi o que mais me chamou a atenção. E a nossa chefe aí, como é que foi? Bom, primeiro eu tive que controlar a euforia, porque eu fiquei muito feliz de vir para a mega euforização. Ela já vive rindo, agora quando entra na mega euforização, deve ser um desbronco, né? E aí, o que eu percebi? Um trabalho intenso de energia, minha energia estava indo toda para lá. Não sei se a sua filha era para lá, mas estava toda seguindo para lá. Não é que você que viu a filha, eu não vi. Mas eu senti um pouco de ectoplasmia. Foi. Aqui na parte da garganta mesmo, e a parte dos palmochakras, assim, que gelaram muito, porque começou a sair energia demais pelos plantochakras. Então tinha uma mistura entre uma energia mais densa, que saiu dos plantochakras, e uma mais sutil, mas que ia com a mesma força. E foi ótimo, né? Você está sabendo, está muito viva ela. Você tem cuidado com ela. Agora, quando precisar de energia, vamos convocar essa turma. Obrigado, viu? Valeu. Gente, eu devolvo então a nossa professora Tatiana para vocês. Professor, agora nessa mega euforização me veio uma outra ideia, que é a do estrondo de Vieira. Está. Mega euforização, estrondo de Vieira. Essa aí não tem nada a ver comigo. Tatiana, aqui na tua frente. Na tua frente. Vem. Aqui na página 9, em Códigologia, você cita o emprego das cláusulas do CPC para discernir sobre o uso adequado da informação acessada. Você pode comentar como que você faz isso, as suas cláusulas, ou como que você faz esse discernimento aí para usar adequadamente as informações? Eu vejo que só acessar a informação... assim, às vezes acessar a informação é até fácil. O grande problema que eu vejo, e assim, o meu grande laboratório é a docência conscienciológica, principalmente do CP1, o que você vai fazer com essa informação? Né? Então, eu vejo assim, por exemplo, você pode ter uma informação, você pode analisar aquela informação, você pode expandir aquela informação, você pode divulgar, você pode omitir, né? Você pode escrever sobre ela, você pode simplesmente esquecer. Então, aqui nesse momento eu vejo que uma coisa que ajuda muito é a pessoa parar e pensar, para que eu vou passar essa informação para frente? Ou para aquela pessoa? Qual que é a minha intenção? Para que eu quero passar essa informação para ela? Será que vai ser útil, de fato, para ela? É o momento dela entender essa informação? Será que eu entendi realmente a informação correta? Às vezes eu tenho uma informação a respeito de uma pessoa e, às vezes, aquela coisa na minha cabeça,
ou eu olhei para a cara da pessoa e pensei aquilo, às vezes não tem nada a ver. Então, assim, acho que o mínimo de reflexão em cima daquela ideia antes de você falar para a pessoa é necessário, né? E ver assim qual é o real benefício de você passar aquela informação. Depois disso, eu vejo que tem um segundo momento, que é como que eu vou passar a informação para aquela pessoa? Que palavras que eu vou usar? Qual é a melhor forma? Como que eu vou fazer um acolhimento inicial com aquela pessoa para criar uma empatia? Eu penso nessas variáveis todas antes de passar uma informação. Ok, obrigada. Tiana, aqui. Alzira, aqui no ar, tá? Na segunda linha de fatologia, você põe o clarão desassediador. E lá na síndrome, você cita 2 síndromes. As síndromes do apriorismose e a síndrome da dispersão consciencial. Como que você faz um cotejo entre esses 2? Qual que é o primeiro que você falou? O clarão desassediador. Tá. E o outro tem a ver com a dispersão? Com as síndromes, né? Da dispersão e da apriorismose. Da apriorismose. Então, assim, o que eu observei, assim, até da minha autopesquisa, dentro do meu processo mesmo de pensenidade, né? Quanto mais dispersiva eu estou, mais dificuldade eu tenho de interagir com amparo de função, de ter ideias mais claras a respeito da minha pesquisa ou de alguma coisa que eu queira fazer. Então, eu vejo assim que o primeiro passo, dentro da minha experiência, a se trabalhar, é a condição da antidispersividade. A pessoa procurar fazer um exercício de organizar as ideias, de fazer tudo, cada coisa no seu momento. Isso tem a ver também com a organização intrafísica dela, das coisas que ela faz. E esse clarão desassediador, ele tem a ver com o fato mesmo da inspiração que você recebe. Ela vem como se fosse, às vezes, um relâmpago, aquilo vai na sua cabeça e aquilo simplesmente desassedia você. Faz você pensar mais claro, você se sente mais inteligente, você consegue fechar, ter a visão de conjunto sobre algum tema que você não pensaria, nunca pensou, uma visão diferente, original, e você simplesmente fica bem. Aí eles falam muito, né, quem estuda esse processo de inspiração, eles falam do efeito eureka, né, o Eureka Experience, que eles falam, que é você simplesmente ficar eufórico porque você conseguiu entender uma coisa que você às vezes passou anos e não conseguiu chegar naquela conclusão. Então dá vontade de sair correndo, gritando para todo mundo. E inclusive foi isso que o Arquimedes fez, né? Quando ele descobriu lá a teoria dele, ele estava no banheiro, inclusive, e aí ele descobriu e ficou eufórico, saiu correndo pela rua e gritando eureka. Então, assim, eu vejo que esse desassédio, ele ocorre nesse momento e há uma expansão mental somática na pensenidade da pessoa, parece que a gente fica mais lúcido, mais consciente, enfim, é nesse sentido que eu pensei. Ok, obrigada. Professor Waldo. Aqui. Na segunda energização, eu percebi como se houvesse uma corrente de energias, só que no sentido anti-horário, ao contrário do que o senhor percebeu na primeira. Pode ser que existam correntes diferenciadas de energia? Não, isso é porque estava fora do campo direto ali. Isso é na periferia aí muda tudo. Agora lá dentro estava mais ou menos do mesmo jeito. Estava assim. Agora quando vai fora aí é diferente. Eles atendem de acordo com a turma que está aí sendo atendida. E tem uns que são mais atendidos do que outros, fora do campo. Entende? Pode ter sido isso. A MEG aqui, uma outra pergunta agora. A MEG, ela tem uma relação, ela acaba influenciando, de certa forma, na TENEPS e a TENEPS também, na megaforização. Uma coisa puxa a outra e desenvolve todo mundo. Sempre ajuda.
A movimentação ou a dinâmica dos processos da energia ajuda todo mundo em torno daquela pessoa que patrocina isso, que promove essa condição. Sempre é assim. Pega todo mundo em torno. Porque tudo é na base da energia, né? Tudo existe nessa base. Não estou mexendo na energia, estou mexendo com o cosmos inteiro. Agora, o processo é quem está no foco. A energia segue muito o processo da intenção. É o que qualifica a manifestação energética. Agora, a coisa mais séria nessa intenção é sair uma intenção de uma pessoa equilibrada, imperturbável. É melhor, né? Ela já sai tranquila. Porque senão, toda vez que for mexer com energia, tem que tranquilizar a pessoa, dar um sossego-avião para ela, acalmar muito o sistema nervoso central, periférico, etc., músculos, neurônios. Então, quando vai de uma pessoa que já está mais ou menos calma por si, potencializa os efeitos. Tudo aumenta. O povo extrafísico chega a trazer gente extrafisicamente diretamente para ser atendida para a mega atualização? Às vezes. Mas às vezes também eles não precisam de trazer. Eles atendem lá no lugar, porque a energia não tem tempo nem espaço. Ela funciona aqui ou funciona a 1000 quilômetros de distância. Aquilo é instantâneo. Depende, tudo é conexão, é o rapport, é a afinidade que se faz aí no caso, o contato. Isso é que é o cérebro. É um campo paraterapêutico também, né? Sempre é, né? Aqui tem que ser, né? Com essa dezenas de pessoas, sempre, não tem saída. Às vezes as pessoas que vêm aqui não recebem energia nenhuma para elas. Elas não precisam. Elas estão doando para outros. Isso é muito comum. Raramente, sabe, as 3 pessoas que aparecem ali são assistidas diretamente. Quase sempre é 1 ou 2, uma está só cedendo energia para todo mundo. Então isso varia muito. A condição é da pessoa. Ok. Professor, aqui no ar, no dicionário de argumentos, o senhor poderia ampliar o primeiro item a imprudência em não reconhecer os próprios erros? Deixa eu ver onde é que está isso aqui que você está falando. Na etiologia, primeiro item. As filigranas das pesquisas da priorismose, é isso? O primeiro Deparamos com múltiplas nuances da vida evolutiva. Além do menor esforço, não demonstra inteligência. As ideias bolorentas não deixam entrar as neoideias ou neoverpões na cabeça a priorística, que a pessoa já tem alguma coisa na cabeça dela congelada, ela não muda, é o status quo, ela quer que permaneça daquele jeito. Então, com isso, a priorismose é justamente isso. Então, são as ideias bolorentas, quer dizer, o negócio está muito assim, ultrapassado, mas ela permanece com aquilo. Ela não muda, não há reciclagem, não há renovação. Isso, então, atrasa demais a pessoa. E o caso é o seguinte, na consciência, se ela não dinamiza, se ela fica parada, isso mostra que ela já está retrocedendo. Entende? Ela está fazendo, então, um problema de ir para trás. Ela nem permanece. Quando a pessoa fica quietinha e não faz nada, e aquilo permanece 1 ano, 2, 3, 4, ela regride. Ela não evolui. Aí cria problema. É aí que dá autoassédio, heteroassédio, alteração, doença, acidente, conflito. Entende? Sim. A base é essa. Professor, quando a pessoa pensa em alguém na mega euforização, consegue chegar à energia de assistência? Quando você pensa em alguém à distância? Não, porque a energia é uma coisa instantânea, tem a taquirritmia.
Então, se tem uma consciência que conhece o assunto, que sabe mexer com energia, ela detona o processo, a outra pessoa sente a distância. Então, o problema da emanação da energia é fácil. Isso não é tão difícil assim, não, para quem entende o assunto. Por isso que a gente fala, exteriorizar a energia é muito fácil. Se na mega euforização você pensa em assistir uma pessoa à distância, ela recebe essa assistência? Vai receber na hora. Depende da sua capacidade de emissão e a capacidade da pessoa de recepção. Que às vezes ela não quer saber, ela está com raiva das coisas, fechada, bloqueada, é um problemão. Entende? Porque às vezes tem muita pessoa que se encapsula inconscientemente. Ela não sabe que está encapsulada. Ela fica dentro do pior dela, dentro daquela condição, vamos dizer, patológica, de doença, entende? E ela não sabe, ela não tem noção disso. E não consegue ser assistida? Às vezes não. Na questionologia, página 12, quando diz tarefa de casa, para ter essa comunicação com o amparo, essa tarefa é composta de quê? Aí é o gosto do freguês, né? Aí depende de cada um. Eu acho que o que tem que compor essa tarefa de casa? É a pessoa pensar o que ela precisa organizar na vida dela e na pensenidade dela, também do ponto de vista holossomático, que vai auxiliar nessa interação. E aí trabalhar nesses aspectos profundamente, para poder reciclar. Tatiana, nós esperamos outros muitos verbetes da sua parte. Eu conto com o Tony para fiscalizar esse trabalho e ajudar você. Nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 89 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 22 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Marta, curso Precocidade Parapsíquica. Laura, reciclagem das posturas monárquicas. Vivian, 700 experimentos. Melissa, Congresso de Autopesquisologia. E Widenilson, balanço existencial. Boa tarde. A CIP convida a todos para o curso Precocidade Parapsíquica, que será ministrado pela professora Carla Giuliani nos dias 5 e 6 de janeiro, na sede da CIP, no discernimento. Temas que serão abordados: relações grupocármicas, retrocognições, paragenética e ressoma, parapsiquismo na infância, lembranças de vidas passadas, bloqueios parapsíquicos na adultidade, assumindo o parapsiquismo interassistencial. Para mais informações, no telefone 45 2102 1421 ou pelo e-mail acip@acip.com. Obrigada. Boa tarde. Estamos a 7 dias de começar o curso Reciclagem das Posturas Monárquicas. Um curso que, além de servir como atualização histórica para o aluno, é um verdadeiro laboratório retrocognitivo para aquelas consciências que já tiveram retrovidas na monarquia. Tal e como o título do curso indica, objetivamos também uma abordagem na reciclagem temperamentológica, trabalhando traços fardos em aulas que ajudarão na sua identificação e na sua terapêutica. O curso oferece vários vídeos, filmes, debates e um campo energético com 2 epicons que propiciará a interface entre as duas dimensões. Resgates das vítimas e consciências que ainda estão no Holopensene monárquico. Maiores informações no CAE. As vagas são limitadas. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Quer ampliar sua inspiração para a didática? A Editares reeditou em 3ª edição impressa a obra 700 Experimentos da Conscienciologia, do professor Valdo Vieira. Tratado de referência da Conscienciologia, considerado conteúdo básico para os intermissivistas, apresenta ao leitor as bases dessa neociência. O autor propõe 300 testes para autoaplicação, tratando de temas como assistencialidade, a teoria do Pensene, a teoria da inversão e da reciclagem existencial, entre outros. Aprofunda seu conteúdo de modo teórico e prático, para que o leitor possa compreender a importância desse conhecimento para a sua vida,
fundamentando-se na autovivência multidimensional. Para adquirir, entrar em contato com a Epígrafe Livraria, Shopcons, Centro Educacionais do IPC ou acesse www.editares.org para conhecer o nosso catálogo de livros. Obrigada. Boa tarde a todos. Em nome do IPC, venho convidá-los para participar do 2º Congresso Internacional de Autopesquisologia, que acontecerá em Foz do Iguaçu, no ano de 2013, nos dias 15, 16 e 17 de novembro. O ano de 2013 é o ano de comemoração dos 25 anos do IPC. E esse congresso será o evento que vai encerrar o ano de comemoração do Jubileu de Prata. Convidamos vocês para participarem com seus trabalhos, com seus artigos, para participar dessa grande confraternização. O tema é Maxi Proex Grupal. As chamadas de trabalho estão abertas. Vocês podem pegar ali fora no tertuliário. E para o teletertuliano, pode pegar informação pelo e-mail congressos@iipc.org, congressos no plural. Ou pelo telefone 45 2102 1448. As chamadas de trabalho estão abertas até o dia 15 de janeiro. Aguardamos sua autopesquisa. Boa tarde. Eu gostaria, em nome da Apex e do CAEC, convidar para a 8ª semana da Max ProEx. Essa semana ela ocorre sempre no período do Carnaval, é do dia 9 a 17 de fevereiro de 2013. São várias as atividades. Eu gostaria de destacar o balanço existencial, que é o 11º balanço existencial, que ele ocorrerá do dia 9 a 12 de fevereiro. São 4 dias, onde nós desenvolvemos várias técnicas para a pessoa analisar a sua existência, identificar seus erros, conquistas, todos os seus acertos que ela teve ao longo da sua existência, poder auxiliar no planejamento futuro da sua programação existencial. Então é um curso de imersão, são 4 dias de imersão durante o Carnaval. Temos também outras atividades. Gostaria de destacar o acoplamentário, que é o 10º acoplamentário, 10 anos de acoplamentário, ou seja, a primeira década completada aí do acoplamentário, que estará ocorrendo especialmente nesse período do Carnaval. Então, estão todos convidados, as inscrições podem ser feitas pela recepção do CAEC. O telefone é 3525-2652, DDD 45. Então, 3525-2652. Também vocês podem acessar informações pelo site da Apex, www.apexinternacional.org. Obrigado. O verbete da manhã é água, especialidade hidrologia. Autora, professora Ana Isabel Pereira Cardoso. Obrigada e boa tarde a todos.